Continuando as aplicações de derivadas, a gente vai chegar em gráfico. E para chegar em gráfico, a gente vai precisar de construir uma série de definições e conteúdos. Então, a gente vai se basear no livro do Thomas, no capítulo 4 lá, e a gente tem várias definições, teoremas, que a gente vai construindo ao longo desse estudo de hoje. Então, a primeira definição é o que é máximo e mínimo absoluto ou globais. Então, máximo e mínimo global. Primeiro, a gente tem uma função, tudo que a gente estuda em cálculo, a gente está falando de função, limite de função, derivada de função. Agora a gente vai estar interessado em achar máximo e mínimo de uma função num domínio. Então, o domínio dela é D. O que é o máximo absoluto dessa função em D? F tem máximo absoluto em D se nesse domínio D, esse máximo acontece em um ponto C, se o f do C, se a imagem em C for a maior das imagens que aquela função atinge dentro daquele domínio. Então, esse para todo x pertencente ao domínio, a f de x, a imagem é menor ou igual àquela imagem que é a maior de todas. E a função tem mínimo absoluto nesse domínio, se o f de C for a menor imagem que aquela função atinge dentro do domínio. Então, pensando graficamente, aqui a gente tem dois exemplos, a função cosseno e a função seno, elas estão desenhadas simultaneamente nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. As funções têm domínios reais, mas a gente está estudando nesse domínio. Então, nós escolhemos o domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, nesse domínio aqui, ó, que começa em menos π sobre 2 e termina em π sobre 2, nesse domínio, essa função tem máximo e mínimo? Essa função seno, que é a função azul, então, máximo e mínimo absoluto, maior de todos. Então, quando a gente pensa aqui, ó, quem é a imagem da função seno no menos π sobre 2? Menos 1. Quem é a imagem da função seno no π sobre 2? 1. A gente está vendo que essa função ela só cresce, essa função azul. Então, a função seno, ela tem o f de π sobre 2 igual a 1 é máximo absoluto, é o maior de todos os valores naquele intervalo, naquele domínio. E o f de menos π sobre 2 dando menos 1 aqui, esse valor é o mínimo absoluto da função seno nesse intervalo. Então, o f de menos 1, que é o f do menos π sobre 2, menos 1, ele é o menor valor que a função atinge. Ele é o mínimo absoluto dessa função azul nesse intervalo. Agora, se a gente olha para essa função cinza, a função cosseno, nesse mesmo intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, ela começa em contato com o eixo aqui, ó, tocando o eixo x, então f de menos π sobre 2 é zero. Ela vai atingir o máximo absoluto lá no zero, a imagem de zero aqui, ó, o f de zero vale 1, o f de zero é igual a 1. Então, na função cosseno, ela vai ter f de zero igual a 1 como máximo absoluto. Agora, essa função tem mínimo absoluto, a função cosseno, a função cinza? O mínimo absoluto dela é atingido em dois lugares. O f de π sobre 2 e o f de menos π sobre 2 vale zero. Então, quando a gente está olhando para máximos e mínimos absolutos, a gente está olhando para o conjunto imagem. A função aqui, ó, a função cosseno, ela tem esse conjunto imagem, ó, começa em zero, então o zero é o menor valor que a função atinge e termina em 1, então 1 é o maior valor. Por isso que o f de zero igual a 1 é o máximo absoluto e esse aqui é o mínimo absoluto. O mínimo absoluto é o f de π sobre 2 e o f de menos π sobre 2. Então, essa função aqui tinha máximos e mínimos absolutos, né? As duas funções que a gente está estudando nesse intervalo fechado. Se a gente pega a própria função x ao quadrado, y igual a x ao quadrado da parábola, se a gente olha no domínio dela todo, que são os reais, ela vai vir de menos, quando o x está perto aqui de menos infinito, ó, quando o x está tendendo a menos infinito, a imagem está indo lá para cima mais infinito, porque fica positiva. Aí essa minha função decresce e atinge esse zero aqui, ó, essa raiz dela é zero, esse é o menor valor que ela atinge. Por quê? Porque quando eu olho no conjunto imagem, olha o conjunto imagem dessa função. O conjunto imagem vai ser de zero até mais infinito, então ela vai atingir um mínimo absoluto nesse lugar. Depois ela cresce e vai para mais infinito. Então, a função y igual a x ao quadrado, ela
no domínio reais, ela tem só mínimo absoluto. Agora, essa função, a mesma regra de definição, y igual a x ao quadrado, se a gente muda o domínio e coloca aberto em 0 e fechado em 2, ó, o 0 não está incluído, e é fechado em 2, o 2 elevado no 4. Então, essa função aqui, ó, o 2 elevado no 4. Então, f de 2 igual a 4 é o máximo absoluto dessa função. Aqui eu tenho uma bolinha aberta, ela não tem mínimo absoluto, nesse domínio que a gente está estudando. Nesse domínio aqui, ó, de aberto em 0 e fechado em 2, ela só tem máximo absoluto. Então, uma função pode não ter máximo absoluto, não ter mínimo absoluto, não ter nenhum dos dois. Por exemplo, a função, quando a gente pensa tangente, de menos por sobre 2 a por sobre 2 aberta, ela vem de menos infinito e vai para mais infinito. Não tem nem máximo nem mínimo. Então, não é uma regra geral que tenha máximo e mínimo. Agora, a gente vai precisar, para localizar, por vezes, máximos e mínimos absolutos, saber como é que a função muda de comportamento, a gente vai precisar de introduzir outra definição, que é máximo local e mínimo local. Então, o nome já diz aqui, local, já não estou olhando todo o domínio. O global, ou o máximo absoluto, a gente olha em todo o domínio. Agora, a gente vai estar olhando perto do ponto que a gente está estudando. Então, no intervalo aberto que contém esse ponto. A gente usa até a palavra vizinhança. Então, o local é só perto que a gente está olhando. Então, uma função f tem máximo local em um ponto interior do domínio se esse f de c ele se comporta como máximo num ponto próximo àquele ponto que eu estou estudando, próximo daquele ponto C. Analogamente, vai ter mínimo local se o f de c for a menor imagem naquela vizinhança daquele ponto C, então em torno do ponto C. Então, quando a gente pensa num gráfico igual esse, a gente está até ignorando o eixo Y aqui, a gente está pensando só em crescimento, decrescimento. Olha só, a gente está estudando de A até B. Então, o meu domínio aqui, ó, começou em A e terminou em B. Esse é o domínio que a gente está estudando. A gente está vendo no intervalo fechado. Então, o A está incluído e o B também. Então, a gente vê aqui, ó, que quando a gente pensa horizontalmente, esse aqui é a menor imagem que a gente tem, ó, não tem outra azul mais baixa que essa. Então, esse F de C, ele vai ser, o F de C, o F de A, ele vai ser mínimo absoluto. Essa imagem aqui, ó, o F de A, ele é mínimo absoluto. Por quê? Porque é a menor de todas as imagens. Aí a nossa função, só que ele também é mínimo perto do A, quando eu olho dentro do intervalo aqui, ó, em torno. Então, ele é mínimo local também. Agora, quando eu olho para esse C aqui, ó, para esse C, eu vou ter um outro valor lá na frente que vai ser maior do que ele, que vai ser o máximo absoluto. Mas perto do C, ele se comporta como o maior nessa vizinhança, no intervalo em torno do C. Ó, a função cresceu, atingiu esse valor, depois decresceu. Então, eu vou ter um máximo absoluto, ó, um máximo local nesse ponto C. O máximo não é o C, é o F do C. Então, o F do C é um máximo local. Analogamente, a gente já tinha visto que o F do A era o mínimo absoluto, era o menor de todos, mas quando eu estudo esse E que tem aqui embaixo, ó, a minha função vai diminuir, vai atingir o F de E e depois vai crescer. Então, o F de E vai ser um mínimo local. Então, em E, a gente usa essa expressão assim, em E ela tem mínimo. O F de E é mínimo local. É mínimo na vizinhança, mínimo próximo daquele ponto que a gente está estudando. Então, o local tem a ver com perto do ponto, ó, só pertinho do ponto, no intervalo em torno do ponto. Então, eu não estou olhando para o domínio todo, para o intervalo de A até B. Estou olhando só perto do número E. A função diminui e depois aumenta. Então, ela atingiu o que a gente chama de mínimo local, porque ela teve um menor valor e depois voltou a subir. Então, isso é estudar só na vizinhança, tá? E aí, a gente está querendo achar esses máximos e mínimos locais, então a gente vai começar a construir resultados. A gente tem um teorema aqui, ó, o teorema da derivada para valores extremos locais. O que ele diz para nós? Se f, se a minha função possui um valor máximo local ou mínimo local num ponto interior do domínio,
a derivada em C existe? Se ela existe, ela tem que valer zero. Então, a hipótese aqui, olha, está dizendo para nós que a gente tem uma função, eu estou afirmando que esse valor aí, f de c, é máximo local ou mínimo local. Então, no nosso desenho anterior aqui, ó, por exemplo, o f de c aqui era máximo local. O que aconteceu? Olha, a minha função cresceu e decresceu. A derivada existe? Existe, porque essa curva é suave, ela não tem nenhum bico aqui, ó. Aqui tem um bico, aqui a derivada não existe. Mas se a derivada existir, está dizendo que ela tem que ser zero. A tangente tem que ser horizontal. Ó. Já foi até feito isso aqui, um desenho de tangente horizontal, para a gente visualizar. O Thomas já faz isso para nós. Ó. A função cresce, atinge esse máximo local, depois decresce. Aqui a derivada valeu zero. Então, esse é o resultado. Se eu estou dentro do intervalo, no lugar que existe a derivada, que ela está definida aqui, significa que ela existe, então ela tem que valer zero. E aí, esses lugares onde a derivada é zero ou não existe, são lugares muito importantes do gráfico. A gente viu isso aqui, ó, a derivada é zero nesse lugar e nesse, pontos interiores, e aqui a derivada não existe. E são pontos que podem ser de máximos e mínimos. Eles não são obrigatoriamente, mas eles podem ser de máximos ou mínimos locais. Esses pontos, a gente dá um nome especial para eles, são chamados pontos críticos. Então, definição de ponto crítico é um ponto dentro do domínio, é um ponto interior do domínio de uma função, onde a derivada dessa função ou é zero ou não existe. Esse é um ponto crítico. Um ponto crítico de f é um ponto onde a derivada é zero ou a derivada não existe. Então, aqui a gente tem dois exemplos que são fáceis da gente verificar. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, a função é a função x ao quadrado. Quem que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Onde que a derivada é zero? A derivada é zero, quando eu igualo 2x a zero, a derivada é zero no zero. Então, esse aqui é um ponto crítico dessa função, e nesse caso, ele foi o mínimo absoluto dessa função. Essa função agora é x elevado a 2 terços. Esse é o gráfico dela, está sendo estudado só de menos 2 até 3. Então, a gente está estudando nesse lugar aqui, ó. Então, quem que é a derivada dessa função aqui? Eu vou chamar essa função agora de g, né? Essa função aqui, g de x igual a x elevado a 2 terços. Se nós derivarmos, vai ficar 2 terços, regra do tombo. X, 2 terços menos 1 fica menos 1 terço. Menos 1 terço, isso aqui está no denominador, é uma raiz cúbica no denominador. Então, quando eu escrevo isso no denominador, eu percebo que no zero ela não existe. Eu não posso calcular no zero, porque vai ficar 1 sobre zero aqui, ó. Então, não existe g' de zero. Então, zero foi um ponto crítico, porque ele é um ponto do domínio, ó, a função existe. É esse bico. Então, aqui a gente tem uma curva suave, a derivada existe. Aqui a gente teve esse bico, a derivada não existe. Ambos são classificados de ponto crítico da função. Ambos. Agora, imagina que a gente tem um ponto que a gente está achando que ele é ponto crítico porque a gente só calculou a derivada. Então, eu vou voltar no enunciado ali. Quem que é a derivada de x de 1 sobre x aqui, ó? Isso aqui não é x a menos 1? Então, fica menos x a menos 2, porque isso aqui é x a menos 1, ó. Tomba e subtrai 1 do expoente. Então, se a gente for estudar aqui, ó, isso aqui vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Onde que não existe? Não existe no zero. Então, zero, será que é um ponto crítico? Será que zero é um ponto crítico? A gente está pensando, ó, zero é ponto crítico, sim ou não? Quem é o domínio dessa função? O domínio não inclui o zero. Esse reais asterisco está dizendo que eu não posso calcular 1 sobre zero. Então, é muito importante que a gente olhe para o domínio da função. Não é só olhar para a derivada. A derivada não existe, é ponto crítico. Porque a função 1 sobre x não está definida no zero. Então, ele não é ponto crítico. Então, eu tenho que olhar onde a derivada... Olha só, onde a derivada é zero ou não existe e que está no domínio. Então, aqui, como a gente estava com o gráfico desenhado, a gente está vendo claramente que o zero pertence ao domínio da função. Né? Essa função aqui, ó, que tira a raiz cúbica e eleva ao quadrado, ela está definida no zero. Agora, a função 1 sobre x não está definida no zero. Então, zero não é ponto crítico. Mesmo que a derivada não exista, o zero não é um ponto crítico dessa função. Isso aqui não é verdade. Essa função aqui não tem ponto crítico. F de x igual a 1 sobre x não tem ponto crítico. Então, é um alerta para não basta olhar para a derivada, tem que olhar para o domínio da função. Tem que olhar para o domínio, não é só a derivada que a gente está... Ah, calcula a derivada e vê se é zero ou não existe. Olha para o domínio e aí a gente vai concluir isso.
Um outro cuidado que a gente tem que ter é que nem todo ponto crítico é de máximo ou de mínimo. Se a gente olhar para essa função aqui é a função x ao cubo. Quem que é a derivada de x ao cubo? A derivada de x ao cubo é, regra do tombo, 3x ao quadrado. Onde que essa derivada é zero? Quando eu igualo a zero, eu descubro que zero é o ponto crítico dela. A derivada, ele faz parte do domínio, o domínio dela é reais, isso é um polinômio, então tem domínio reais. E zero é um ponto crítico, ó, só que ele não é nem de máximo nem de mínimo. Então, todas as vezes que a gente achar que ponto crítico é obrigatoriamente de máximo ou mínimo, a gente lembra da função x ao cubo, que tem um ponto crítico aqui na origem e a função cresce e continua crescendo. Então, não é nem máximo nem mínimo. Então, não basta achar ponto crítico para concluir que achou máximo ou mínimo. A gente achou candidato a máximo ou mínimo. A gente ainda não sabe se ele vai ser máximo ou mínimo, tá? Então, derivada é zero, tem o ponto crítico, mas não é nem de máximo e nem de mínimo nessa função x ao cubo. Agora, um resultado importante, um teorema que a gente tem é, se a função é contínua, então olha, agora a gente está com uma hipótese diferente aqui, ó, a nossa função é contínua e a gente está com um intervalo fechado e limitado a b. Então, essa função sendo contínua e o intervalo fechado e limitado, então essa função, ela tem máximo e mínimo absoluto. Ela possui máximo e mínimo absoluto. E por vezes, a gente está estudando onde que essa função aqui atinge máximo, a gente está procurando qual é o lucro máximo de determinada coisa que a gente está procurando. Tem máximo? Ah, a gente quer o custo mínimo, então tem mínimo. Então a gente está procurando, por vezes, em vários problemas, a gente está procurando máximos e mínimos. Se a nossa função for contínua e o intervalo for fechado e limitado, ela tem máximo e mínimo. Agora a questão é, onde eles estão? Ela tem máximo e mínimo, a gente vai estar interessado nele. Onde vão estar os máximos e mínimos da função contínua no intervalo fechado? E aí, os máximos e mínimos vão estar ou no ponto crítico ou nas extremidades. As extremidades aqui são os extremos do intervalo, A ou B. Então, essas extremidades aqui é o A ou o B. Um desses, né? Então, como é que a gente faz para achar? Como determinar os máximos e mínimos absolutos da função contínua no intervalo fechado e limitado? A gente vai pegar, achar os pontos críticos e calcular a imagem em todos os pontos que seriam os nossos candidatos, no ponto crítico e no A e no B. A hora que a gente fizer isso, a gente achou a lista de todos os possíveis. Então, não tem nenhum ponto no interior do intervalo que possa ser ponto de máximo ou mínimo absoluto, que não seja um ponto onde a derivada é zero ou não existe, ou que não seja um extremo da função. Igual a gente viu naquele gráfico que a gente tinha lá atrás. Quando a gente estava nesse gráfico aqui, ó, o intervalo era fechado a B. Os candidatos a máximos e mínimos foram onde a derivada é zero, onde a derivada não existe porque tem esse bico, ou os extremos do intervalo A e B. Então, a minha função, ó, ela cresceu, começando no f de A aqui, menor de todos, aí ela cresceu, atingiu esse valor que era só máximo local. Então, como é que eu faria para achar? Se tivesse sido dada a regra de definição dessa função, a gente derivaria, acharia os pontos críticos e achar três pontos críticos, o C, o E e o D são pontos críticos dentro do intervalo, porque aqui a derivada é zero, no C a derivada é zero, no E a derivada é zero e no D a derivada não existe porque tem o bico. Então, eles seriam os candidatos. Aí a gente calcularia o f do A, o f do C, calcularia a imagem de cada um deles e ia concluir que o f de A é a menor de todas, por isso que ele é mínimo absoluto, e o f de D seria o maior de todos, porque ele é máximo absoluto. A gente está falando isso visualmente porque o esboço está feito. Então, a gente tem um passo a passo para a gente localizar esses máximos e mínimos absolutos dessa função. Então, onde eles estão? Eles estão nos extremos, ou no A ou no B, ou eles estão nos pontos críticos. É aí que estão os máximos e mínimos absolutos dessa função que a gente está procurando. Então, fazendo um exercício para aquela que a gente já tinha feito, né? Que é aquela função, os valores extremos daquela função x elevado a 2/3. Quando a gente estuda essa função, a gente derivou, a gente viu que essa derivada era 2/3 de x elevado, então a derivada dessa função aqui, ó, era 2/3 de x elevado a menos 1/3. Menos 1/3 é raiz cúbica no denominador. Por isso que a gente viu que a derivada não existia no zero. Então, zero é um ponto crítico.
Zero é ponto crítico, por quê? Porque não existe f' de zero. Não existe f' em zero. Então, ele é um ponto crítico que está dentro do domínio, porque o domínio dela aqui era de -2 até 3. Então, quem são os candidatos? O zero, que é um ponto crítico, o -2 e o 3. Então, visualmente, a gente está vendo que no 3 ela vai ter o maior de todos os valores, que é o máximo absoluto, e no 0 ela vai ter o menor de todos os valores, que é o mínimo absoluto. Como a gente está com o gráfico aqui. Se eu não tivesse o gráfico, a gente faria uma listinha e calcularia quanto vale o f de -2. Vou pegar a calculadora, vai ficar -2 ao quadrado, que é 4, então vai ficar raiz cúbica de 4. Quanto que vale o f de 0? O f de 0 é 0. Passa na origem. E quem que é o f de 3? O f de 3 é raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é 9. Ah, então, raiz cúbica de 4 e raiz cúbica de 9, esse aqui é o máximo, esse aqui é o maior. E o zero é o mínimo. Como está o quadrado, a gente está vendo que a imagem aqui é maior do que zero. Então, o mínimo é o zero e o máximo é esse aqui. Então, esse aqui é o mínimo e esse aqui é o máximo. Mesmo sem o gráfico, a gente faria essa continha, ó. Acharia os candidatos são o -2, o 3 e o ponto crítico. Esses são os candidatos. Os outros pontos não são pontos que podem ser de máximos ou mínimos dessa função. Então, o 2 aqui, o -2, perdão, ele foi só um ponto que foi o extremo. A hora que a gente calculou a imagem dele, que foi f de -2 igual a raiz cúbica de 4, ele é máximo só perto do -2. Quando a gente fala vizinhança no ponto da extremidade, a gente está olhando só os pontos dentro do intervalo, né? O nosso intervalo aqui é de -2 até 3. Então, ele é um máximo perto do -2, mas ele não é o maior de todos. O maior de todos é o f do 3. E aí a gente vai ter dois teoremas que são muito importantes no cálculo 1, que é o teorema de Rowley, que ele é, na verdade, um teorema introdutório para a gente chegar no teorema do valor médio. O teorema de Rowley, ele é um teorema que vai dizer o seguinte: a gente tem duas hipóteses aqui que são muito importantes. A gente vai precisar de uma função contínua em todos os pontos do intervalo. O intervalo tem que ser fechado e limitado. Então, essa função é contínua nesse intervalo fechado. E ela tem derivada, a derivada existe em todos os pontos dentro do intervalo. O A e o B a gente não vai olhar a derivada, a gente vai olhar a derivada dentro do intervalo. Agora, o teorema de Rowley, ele tem essa hipótese aqui, ó, que a imagem, tanto no A quanto no B, são as mesmas. A função chega e parte na mesma altura, na mesma imagem. Então, o que é garantido é que há pelo menos um número em C em que há pelo menos um número C dentro do intervalo aberto AB em que a derivada nesse C vale zero. Então, o que está acontecendo aqui graficamente? A gente pensa num gráfico aqui, a gente imagina que a gente tenha um ponto f de A, que a função está partindo. Aqui está o a função está partindo desse f de A. A hipótese do teorema é que a função vai ligar continuamente todos os pontos entre A e B aqui, ó, só que ele parte e chega na mesma altura. O f de B ele é igual ao f de A. Essa hipótese é bem importante no teorema de Rowley. A gente está partindo e chegando na mesma altura. Está com o eixo x, o eixo y, está com o intervalo AB. Então, a gente está mesma altura aqui. Quais são as opções que a gente tem? A gente poderia ligar de maneira constante esses dois. Se eu ligo aqui, ó, todos os números entre A e B tem a mesma imagem aqui. O que acontece? Em todos os números a derivada vale zero. Todos os números entre A e B, se a função é minha função é constante, então, o primeiro caso, se a função é constante, vou escrever aqui embaixo, ó. Primeiro, se a função é constante, então está satisfeito que existe um valor que a derivada vale zero. Agora, se a função não é constante, se a função não é constante, ou ela vai subir ou ela vai descer. Então, suponha que a minha função suba. Agora vai entrar a hipótese de que ela é contínua, então eu não posso fazer uma interrupção. Eu tenho que ligar sem interrupção todos os pontos entre A e B aqui, ó. Ligar continuamente. E derivável, então não tem bico. Então eu não posso ligar fazendo assim, ó. Se eu ligasse fazendo assim, a minha função não seria derivável naquele intervalo.
Então, a gente está com a seguinte hipótese. Olha, eu vou ligar sem interrupção todos os pontos entre A e B. A minha f é contínua e é derivável. Então, ela é uma curva suave. A derivada existe. Então, se essa derivada existe, o que acontece dentro do intervalo AB? No meu intervalo AB, vai ter algum lugar que a derivada vale zero. É isso que está sendo dito, ó. Vai ter algum ponto, a hora que eu fizer a conta aqui, a derivada vai valer zero nesse ponto. É essa a hipótese que a gente está. Por quê? Porque a gente está ligando continuamente. Porque a gente viu que os máximos e mínimos estão dentro do intervalo, então a derivada vale zero nele ou não existe. É ponto crítico. Se está dentro do intervalo, a derivada vale zero ou não existe. Então, o teorema de Rayleigh está dizendo que se tem algum lugar que eu estou ligando aqui, ó, um intervalo AB, que eu estou ligando continuamente, uma imagem a outra aqui, que é a mesma, o f de A e o f de B tem a mesma imagem, o ponto inicial e o final do intervalo tem a mesma imagem. Estou ligando continuamente. Então, a gente está ligando continuamente esses pontos. Então, está saindo aqui, mas a função poderia não ter crescido, poderia ter decrescido. Então, ela teria um mínimo absoluto aqui embaixo, que a derivada vale zero, porque a derivada existe. Nesse caso, está dizendo que a derivada existe, então a derivada tem que valer zero. Certo? Então, ele é um máximo, um mínimo absoluto. Então, aqui a gente tem, não precisa ter um único ponto, a função poderia fazer essa ligação contínua aqui nesse segundo exemplo aqui, ó, ligou continuamente, A é elevado numa imagem, B é elevado na mesma imagem. A gente parte e chega na mesma altura. Então, a função constante satisfaz isso? Satisfaz. Mas a gente poderia ter uma função que não é constante. Ela cresceu. Mas ela pode ter crescido, decrescido, crescido de novo. Então, ela tem 3 pontos que a derivada vale zero. O teorema de Rayleigh fala que existe pelo menos um. Pode ter um único igual a esse aqui, que é um exemplo igual eu fiz anterior. Ela poderia ter decrescido e crescido. E ter um mínimo absoluto aqui que a derivada vale zero. Porque ela é derivável. Essa é a hipótese. Ela é derivável. Agora, o que é o teorema do valor médio? O teorema do valor médio já vai dizer o nome já diz, de um valor médio. Vamos pensar na física um pouquinho. Aqui, então, vamos ver as hipóteses, vamos analisar o teorema e vamos fazer uma analogia com a física. O que está dizendo aqui? Olha, a gente também precisa que a função seja contínua no intervalo fechado e limitado a b e derivável no intervalo aberto. O que está dizendo o teorema do valor médio? Que existe um ponto C em que a derivada vale f de b menos f de A sobre b menos A. Então, vamos lembrar aqui na física, como se a gente tivesse, o meu gráfico começa no AF de A e termina no BF de B. Então, a gente está na seguinte situação, AF de A, BF de B, ponto inicial, ponto final. Se a gente estivesse pensando no tempo e na posição, quem que seria a velocidade média? Eu estou falando que o meu tempo inicial é o A e o tempo final é o B. Aí a posição inicial é F de A, a posição final é F de B. Se a gente pensa na nossa velocidade média, a velocidade média vai ser final menos inicial, é o ΔS sobre ΔT. No meu caso aqui, é o ΔY, que o Y é igual a F de X, sobre ΔX. Porque a gente não está necessariamente com o tempo. A gente está fazendo só uma analogia como se fosse o tempo. Então, ΔY sobre ΔX, a gente vai vir aqui, vai ficar F de B menos F de A sobre B menos A. Uai, então esse valor aqui ó, é a inclinação da reta que passa pelo ponto AF de A, BF de B. Esse ΔY sobre ΔX. O que está sendo dito? Que esse valor médio, que é o final menos o inicial dividido pelo final menos o inicial, que a gente viu aqui, isso é atingido em algum lugar. O teorema do valor médio está dizendo que o valor médio é atingido em algum ponto dentro do intervalo. Então, existe algum ponto, se eu estivesse falando em velocidade, como se a gente estivesse pensando no velocímetro do carro. A gente está deslocando. Então, a gente partiu de um ponto e chegou ao outro. Imagina que a gente percorreu 3 quilômetros em 1 sobre vamos pensar em 3 quilômetros em 6 minutos. 6 minutos é 1/10 de hora. 6 minutos é 1 sobre, né, é 60 sobre 10. Então, é 1/10 de hora. Então, aí a gente pensando que a gente percorreu 3 quilômetros em 6 minutos, a nossa velocidade média, vou escrever isso. Então, ó, fazer uma continha mesmo.
A gente percorreu 3 quilômetros em 6 minutos. Então, se a gente fez isso, a nossa velocidade média, 6 minutos é 1/10 de hora. A nossa velocidade média foi variação da posição, 3 quilômetros. Variação do tempo, 1/10. Então, 30 quilômetros por hora. Tem como a gente ter... Tinha semáforo no meio do caminho, tinha gente passando, a gente teve que reduzir, a gente pôde acelerar um pouco. Nesses 3 quilômetros, se tivesse um radar em cada ponto, ou se a gente olhar para o velocímetro e preferir, em algum momento o velocímetro tem que ter passado pelo 30 km por hora. Por quê? Porque é contínuo. A gente não consegue saltar o velocímetro ali. Então, se a gente teve que parar, freou, o semáforo fechou, a gente acelerou, atingiu 45, 50, a média foi 30. Não tem como, em algum momento, a nossa velocidade média foi 30, não tem como a velocidade instantânea não ter sido 30. Então, o que está dizendo? Que se a velocidade média foi 30, em algum lugar a velocidade instantânea tem que ter sido 30 também. É isso que é a derivada no ponto. A derivada no ponto, né, quando a gente faz o delta t lá tender a zero, né, o delta x tender a zero, então a velocidade instantânea que é a derivada. Então está dizendo que isso aqui, a velocidade média tem que ser a velocidade em algum instante. Então, graficamente, é como se a gente tivesse uma coisa assim, ó. Aqui a gente tem a reta que passa por AF de A, B, F de B. Ó, o ponto A, F de A, é esse primeiro ponto A, o ponto B, F de B, é aquele ponto lá. O que está sendo dito? Tem algum momento que a inclinação da reta tangente, a inclinação da reta tangente é a derivada. A derivada é a inclinação da reta tangente, ó. Então, tem algum momento que a velocidade instantânea é igual à velocidade média. Se a gente estivesse falando aqui de tempo, se eu estivesse falando que eu estou com tempo aqui, ó, então, o delta T aqui embaixo, aqui é o delta S, então delta S sobre delta T, velocidade média. A velocidade instantânea é igual à velocidade média. A derivada é igual à inclinação da reta que passa por esse ponto inicial e final aqui. Então, isso é graficamente o que diz o teorema do valor médio. Então, o teorema do valor médio, ele é muito importante, mas por que ele é mais importante? Ele é mais importante por causa dos corolários dele. E um dos corolários dele é esse aqui, ó. Eu preciso de, primeiro, definir o que é uma função crescente e decrescente. A gente está construindo para chegar na aplicação de gráfico. Então, essa questão de crescimento e decrescimento é muito importante graficamente. Então, se a gente pensa numa função, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, uma função que a gente conhece bem, o esboço, né? Esboce y igual a x ao quadrado. A gente vai pensar na parábola. Essa função aqui é crescente ou decrescente? Aí a gente já visualiza que ela está diminuindo, atinge o mínimo, depois cresce. Então, essa função, um pedaço ela é crescente, outra é decrescente. Mas como é que a gente vai ficar descobrindo onde ela é crescente e decrescente? Então, para isso, a gente vai primeiro saber o que é crescente e decrescente. Então, uma função, ela vai ser crescente quando? Ela é crescente quando aumenta o x, aumenta a imagem. O x1 é menor do que x2 em todos os pontos do intervalo, a imagem aumenta. Então, onde acontece isso nesse meu gráfico aqui? Ó? Vamos pensar graficamente na função x ao quadrado? Então, aqui ela tangencia na origem, essa aqui é a função y igual a x ao quadrado. Então, a gente está vendo aqui que essa função, ela vai ter, à medida que o x aumenta, eu pego um x1 e um x2, a imagem aqui que está aumentando, ó, visualmente aqui que ela está aumentando. Se o x1 é menor que o x2, o f do x1 é menor que o f de x2. Então, isso é ser crescente. Em todos os pontos aqui, de 0 a mais infinito, essa função x ao quadrado tem esse comportamento. Agora, o que é ser decrescente? É quando eu pego, olha, para valores negativos aqui, eu vejo que o x1 aqui, ele é menor do que o x2. Agora, pensa no número negativo quando eu elevei ao quadrado. O menos ficou positivo. Então, o f do x1 está sendo maior, né? Então, o x1 é menor que o x2. E a f dele ficou maior do que a outra. Então, aqui ela está diminuindo a imagem. Então, ela é decrescente. Então, crescente e decrescente aqui, a gente está olhando o gráfico e a gente está concluindo.
Ué, mas imagina uma função que eu não conhecesse o grafo. Como é que a gente vai saber esse comportamento? Se a gente pensa que a minha f de x é igual a x ao quadrado, quem que é a derivada dela? A derivada dela é 2x. Então, se essa derivada aqui é 2x, aonde que ela é zero? Ela é zero no zero, ó. Ponto crítico aqui era o zero. Agora, o que que acontece? Vamos estudar o sinal dessa derivada. Estuda o sinal da função 2x. Qual que é o sinal? É como se fosse assim, onde que 2x é positivo? Onde que 2x é negativo? Aqui está o zero, a derivada vai ser positiva depois do zero e negativa antes. O coeficiente angular da reta tangente é positivo aqui, o coeficiente angular da reta tangente é negativo aqui. Onde o coeficiente angular da reta tangente é positivo, a minha f vai ser crescente. A minha f cresce. Onde o coeficiente angular da reta tangente é negativo, a minha f decresce. Então, a minha função decresceu e cresceu. Isso vai ser importante, inclusive, para classificar a ponto crítico. Ó. Esse ponto crítico aqui, quando a função decresceu e depois cresceu, ela atingiu um valor que é o menor e depois começou a crescer. Então, esse valor aqui vai ser um mínimo absoluto para essa função. Porque a função só decresceu e só cresceu. Então, vai ter o teste da primeira derivada que vai garantir localmente no primeiro momento, porque a gente não está olhando o domínio todo. Mas essa aqui, como só cresceu e só decresceu, a gente poderia usar isso aqui para poder saber que a função é crescente e decrescente. Então, nesse caso aqui, então a função f de x igual a x ao quadrado, ela decresce até o zero e cresce depois. Como é que a gente vai achar esses intervalos? Fazendo a derivada. E quem vai garantir isso é o teorema do valor médio. Então, o teorema do valor médio, ele tem esse corolário. Corolário é uma consequência imediata. Esse é o terceiro, porque os outros dois anteriores dizem respeito a se a derivada é zero no intervalo, a função tem que ser a função constante. Não existe uma função que não seja função constante, que a derivada é zero dentro de um intervalo. E se duas funções têm a mesma derivada, a diferença é constante. A gente vai precisar desses corolários também, mas a gente vai voltar neles depois. Então, esse terceiro corolário aqui, ele fala o seguinte: se a derivada é positiva em qualquer ponto desse intervalo, então a função é crescente naquele intervalo. Observe que aqui a derivada nem precisaria existir nos extremos, aqui está falando que ela é crescente, que aí está incluindo, né? Por quê? Por causa da hipótese da função ser contínua no intervalo fechado e limitado e derivável no aberto. Ela nem precisa ser derivável no A e no B. Então a gente nem está estudando o sinal da derivada no A e no B. Então ela é derivável no aberto e a derivada é positiva nesse intervalo, então ela cresce nesse intervalo fechado. Por quê? Porque ela é contínua, então ela começa no A, né, vai ser só crescente nesse intervalo. E se for negativa, então ela é decrescente. Como é que a gente demonstra isso? A demonstração precisa de uma ideia que é... Olha só, vamos pensar aqui, que aqui está o A, opa, aqui está o A, aqui está o B. A gente vai pegar quaisquer pontos dentro desse intervalo. Vamos chamar de x1 e x2 aqui, ó. Vamos pegar x1 e x2 dentro desse intervalo e a gente vai pegar x1 menor do que x2. Então, com x1 menor do que x2, eu posso pensar no intervalo de x1 até x2. Se a função é contínua no intervalo inteiro AB, então ela é contínua nesse intervalo que está dentro do AB. Então, a gente está pegando x1 menor do que x2. E se ela é derivável naquele intervalo todo, AB, inclusive ela vai ser derivável no intervalo que começa no x1 e termina no x2. Então, a gente vai usar o teorema do valor médio para esse intervalo. Então, dentro desse intervalo aqui, que começa no x1 e termina no x2, a gente vai usar o teorema do valor médio. Então, a gente está pegando x1 menor do que x2. Essa é a nossa hipótese. Usando o teorema do valor médio ali, fala que existe um número C dentro daquele intervalo que a gente está estudando, de x1 até x2, tal que a derivada nesse ponto C é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. É o valor médio, aqui é x2 menos x1. É o valor médio nesse intervalo que eu estou olhando agora. O teorema mesmo fala f de b menos f de a sobre b menos a, mas a gente está aplicando esse teorema para esse intervalo dentro do intervalo AB. Então, o que está sendo dito aqui como hipótese do corolário? No corolário está dizendo que a derivada é positiva. Se a derivada é positiva em todos os pontos ali, a gente está dizendo que tem um ponto C entre x1 e x2
Então, se a derivada é positiva em todos os pontos de AB, então ela é positiva aqui também. Então, vamos estudar o sinal, ó. Isso aqui é positiva, é a primeira hipótese que a gente está estudando, ó. A derivada é positiva em todos os pontos do intervalo. Só que a gente sabe que o x1 é menor do que x2. A gente pegou x1 menor do que x2 para falar do intervalo que começa no x1 e termina no x2. Então, se eu pego x2 menos x1, isso é positivo. Então, o que tem que acontecer com o meu numerador? Se é positivo aqui, o meu numerador tem que ser positivo. Se o numerador é positivo, a gente está concluindo que o x1 é menor, o f do x1 é menor do que o f de x2. Isso era ser crescente. Se eu pego o x1 menor do que x2, o f de x1 fica menor do que o f de x2. Isso é ser crescente nesse intervalo. Se a derivada é negativa, o que muda é que aqui fica negativo. Aqui continua positivo o denominador. Então, inverteria o sinal aqui. Então, basta olhar o sinal da derivada primeira para saber que uma função é crescente ou decrescente. Isso é muito importante. Então, isso é uma consequência do teorema do valor médio. A gente usou o teorema do valor médio. O teorema do valor médio falava isso, ó. F de B menos F de A sobre B menos A, a gente fez x2 menos x1 sobre x2 menos x1. A hora que a gente fez isso, então isso era a inclinação média. O que era uma função ser crescente? Se o x cresce, o x1 é menor do que o x2, a imagem cresce. Isso é ser crescente, mas isso aqui não acontece só para um x1 e um x2, não é. Quaisquer pontos dentro do intervalo, para quaisquer x1 e x2 que nós tomarmos dentro do intervalo AB, isso aconteceria. Então, aqui, quando a gente pegou x1 menor do que x2, quem são x1 e x2? São todos os números entre A e B que o x1 é menor que o x2. Então, a gente está estudando esse intervalo aqui dentro. Ó. Estude esse intervalo aqui dentro. Nesse intervalo, eu posso falar isso que o teorema do valor médio garante que existe um número, então se esse aqui é positivo, como o denominador é positivo, o numerador vai ter que satisfazer aquela definição de ser crescente. Então, esse resultado a gente vai usar não a demonstração, a gente precisa de saber o sinal da derivada para saber crescimento e decrescimento. Então, nesse caso aqui, basta estudar o sinal da derivada, que era a conta que a gente tinha feito. Olha, se a gente tem essa função f aqui, ó, quando a gente calcular a derivada deu 2x. Qual que é o sinal? Onde que ela é positiva? Onde que ela é negativa? Fica sendo essa pergunta que a gente faz. Onde a derivada é positiva? Onde a derivada é negativa? A gente está resolvendo inequação aqui, né? Ó, onde que é positiva? Onde que é negativa? Derivado 2x aqui é positivo, então eu posso fazer um quadro de sinais. Só que a nossa função aqui é bem elementar, né? A derivada foi só 2x. A nossa função poderia ser bem mais elaborada, ter quociente e tal. E mesmo assim, na hora que a gente calculasse a derivada, a gente estaria achando uma função que a gente tem que estudar o sinal para descobrir qual é o crescimento, qual é o decrescimento. A nossa função é decrescente, ó, o coeficiente angular da reta tangente aqui é negativo, ela decresce até esse ponto de mínimo absoluto, depois ela só cresce. Então, a função, quando ela fica só crescente ou só decrescente no intervalo, a gente chama de monotônica. Ela não mudou o comportamento, ela é monótona, ela só decresce até a origem, depois ela só cresce. Então, essas são funções que a gente está estudando aqui, né, função conhecida já, que a gente está estudando o crescimento e decrescimento. Agora, uma função um pouquinho mais elaborada, que tem um gráfico feito. Então, visualmente, a gente já percebe que essa função vai ser crescente até esse número, mas que número é esse? Aqui está sendo dito aqui, ó, menos raiz de 3, né? Como é que a gente acha esse número? Pois ela decresce de menos raiz de 3 até raiz de 3, depois ela cresce de raiz de 3 em diante. Como é que a gente conclui isso? A gente conclui isso fazendo uma conta mesmo. Então, quando a gente vem aqui e fala assim, olha, a minha f de x é igual, minha f de x é igual a x ao cubo sobre 3, x ao cubo sobre 3 é 1/3 de x ao cubo, menos 3x. Quem que é a derivada dessa função? Então, quando eu usar a regra aqui, ó, do tombo, vai ficar 1/3 vezes esse 3, vai ficar 1, que vai cortar, né? Repete 1/3 que é constante, a derivada aqui vai ficar 3x ao quadrado. Então, vai ficar 1 que multiplica x ao quadrado, menos 3. Menos 3 vezes 1. 3 é constante, a derivada do x é 1. Então, a gente achou essa função aqui, ó, essa função f'. Então, onde que ela é zero, para a gente achar ponto crítico e estudar sinal? Onde que x ao quadrado é igual a 3?
no raiz de 3 ou no menos raiz de 3. Achamos dois pontos críticos. Como é que faz para estudar o sinal da derivada? Então, a gente vai precisar do sinal da f'. É isso que a gente precisa. Então, é como se a gente fizesse um quadro de sinais mesmo. A gente pode fazer esse quadro de sinais. E nesse caso aqui, como a gente conhece essa função, que é uma parábola, x² menos 3, eu não estou esboçando a parábola, estou estudando o sinal dela. Então as raízes foram menos raiz de 3 e raiz de 3. Essa parábola é voltada para cima, né? Essa parábola é voltada para cima. A gente pensa na parábola voltada para cima. Com essas... Então, o que acontece entre as raízes? Então, entre as raízes é negativo, fora das raízes é positivo. Não sei olhar assim, coloco as raízes e pego pontos. Por exemplo, o zero está entre menos raiz de 3 e raiz de 3. Se eu calcular aqui a imagem da derivada no zero, vai ficar menos 3, é negativo em todos os pontos entre as duas raízes. Pega um número maior do que raiz de 3. Raiz de 3 é 1, alguma coisa. Então, maior que raiz de 3 poderia ter sido 2. 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 3 dá 1. Qual que é o sinal de 1? Positivo. Pega um número antes. Então, olha o que acontece com a minha função. Essa aqui é a derivada. Essa aqui é a f'. O que acontece com a f? A f vai ter qual comportamento? O comportamento da f vai ser a minha função, ela cresce, depois ela decresce, depois ela cresce de novo. Por quê? Porque a derivada foi negativa entre as raízes. Então, ela decresceu só entre as raízes. Ó, minha função aqui cresce. Aí, então, ela cresceu, atingiu um máximo local, esse máximo não é absoluto. Aí, ela decresceu e depois ela cresceu de novo. Então, ó, se a função derivada, sinal da derivada, ela muda de mais para menos, aquele ponto crítico é um máximo local, porque a função cresceu e decresceu. Se a minha derivada muda de menos para mais, aquele ponto crítico, quem é o ponto crítico? Raiz de 3. Nele, a função vai ter um mínimo local. Então, o f dele, esse valor aqui, ó, é mínimo local. Esse valor aqui, o f de menos raiz de 3, é um máximo local, porque a função cresceu e decresceu. Então, olhando o sinal da derivada para concluir sobre máximos e mínimos locais. Isso chama teste da primeira derivada. Então, o que é o teste da primeira derivada? É estudar o sinal da derivada para concluir sobre máximos e mínimos locais. Extremos aqui é máximos e mínimos locais. Então, ó, quando que a função tem um mínimo local? Num ponto C. Quando a função f' muda de negativa para positiva. Mínimo local, decresceu e cresceu a função, mudou de negativa para positiva. Máximo local, quando muda de positiva para negativa, possui um máximo local. Por quê? Porque a função cresceu, a derivada era positiva, depois a função decresceu. Então, aquele ponto crítico. Então, para que serve esse teste? Para classificar ponto crítico. Então, eu estou com essa hipótese, ó. Eu tenho um ponto crítico de uma função contínua e a gente consegue estudar o sinal perto daquele ponto, o sinal da derivada. Ela é derivável, a gente vai estudar o sinal. O que acontece? Se a gente está estudando e a função ela era crescente e fica decrescente, então ela tem máximo, porque ela cresceu e decresceu, máximo local. Agora, se a derivada não muda de sinal, que acontece com x ao cubo, ó, tem um ponto crítico, x ao cubo. O zero é um ponto crítico. A função cresce e continua crescendo. A minha f de x é x ao cubo. Quem que é a derivada? A derivada é 3x ao quadrado. Ela só é positiva, ela não muda de sinal. Então, se não muda de sinal, não tem nem máximo nem mínimo naquele ponto crítico. Então, esse teste aqui é para classificar ponto crítico. Então, isso, vamos fazer, o que significa classificar ponto crítico? A gente está tendo uma função, a gente vai fazer a continha, ó, ela é contínua no intervalo tal, então a primeira pergunta é sobre continuidade. Como é que eu respondo pergunta de continuidade? Quando eu calculo a derivada, se a função é derivável, ela é contínua. Então, é muito importante saber essa relação, né? Se a função é derivável, ela é contínua. Então, calculei a derivada existe? Então, ela é contínua. Então, se a função é contínua e a gente está estudando o sinal da f', olha o que acontece. A gente vai lá, vai estudar o sinal da f'. Calculou a derivada e vamos estudar o sinal. Como é que estuda sinal de derivada? É resolvendo uma inequação. Onde que a derivada é positiva? Onde que a derivada é negativa? Então, suponha que a gente achou 3 pontos críticos.
A gente achou um ponto crítico A, o ponto crítico B e o ponto crítico C. E o sinal da derivada era negativo, ficou positivo, continua positivo, depois fica negativo. Então, o sinal da derivada me diz o comportamento da f. A minha função decresce até o f de A. Depois ela cresce até o f de B. Aí ela continua crescendo, depois ela decresce. Então, o que aconteceu aqui? Ó, esse aqui é o A, o f de A é mínimo local. Por quê? Porque a função decresceu e cresceu. O f de B, o B é o ponto crítico, mas o f de B não é nem máximo nem mínimo local, porque a função cresceu e continuou crescendo, não mudou de sinal. E depois, a minha função era crescente e ficou decrescente. Então, ela atingiu um máximo local. F de C é máximo local. Por que que é máximo local? Porque a minha função cresceu, atingiu esse valor e depois decresceu. Lembrando que essa função é contínua, que a gente está estudando, né? Essa é a hipótese, ó. A gente verificou porque, como ela era derivável, ela era contínua. Então, isso aqui é um pouco da teoria do que está escrito nesse teste da primeira derivada. É isto.